Oi, boa tarde a todos. Dando prosseguimento a mais um Evangelho no Lar, né? Às 17 horas. Num dia, um bonito dia. Um dia que teve um pouco de chuva, mas que a temperatura está bastante agradável. O Mestre Jesus nos oriente e nos ilumine no estudo de hoje de tarde. Para iniciar, vou ler justamente do livro de Carlos Bacelli Bezerra de Menezes, Cristo em Nós, capítulo 24, página 75, perda de tempo. Polêmicas infindáveis, discussões agressivas, suscetibilidade ferida, muita conversa e pouca ação, afastamento de tarefa, inveja dos companheiros, alimentar intrigas, reviver problemas superados, cruzar os braços em rebeldia, aborrecer-se com frequência, esperar compreensão alheia, não contar com obstáculos, ficar na expectativa de reconhecimento ao esforço pessoal, queixar-se sistematicamente, carregar traumas, não perdoar ofensas, desistir de ler um bom livro, dormir em excesso, justificar-se sem necessidade, responder às críticas, é pura perda de tempo. E essa leitura, como sempre, é bem interessante, que ela é bem mais reforçada no momento do Evangelho, no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Justamente na primeira parte, injúrias e violências. Então, vamos fazer uma prece para que o Mestre Jesus nos oriente, nos ilumine e nos guie na nossa vida, nos tornando pessoas melhores. E que hoje à tarde procuremos aprender bastante e principalmente tomar o exemplo do Mestre Jesus nas suas atitudes no dia a dia. Que ele fique conosco sempre, no nosso aprendizado e na nossa vida. Que assim seja. Vamos lá. Injúrias e violência. Bem-aventurados é na página 95. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. O 2.2. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando, desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre elas a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humanidade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei do cristão.
Mas o que diz Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos bens da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que os primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que até esse dia, os bens da terra estarão assambarcados pelos violentos em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. E que, frequentemente, falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e da promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Com a leitura do Evangelho, a gente pode observar o nosso dia a dia, que nós devemos ter a doçura do Cristo, né? A nossa atitude, a amabilidade, a humildade e a caridade para com o próximo. No nosso dia a dia, quem está muito próximo de nós é a nossa família, são os nossos colegas de trabalho, são os nossos companheiros, irmãos do Prosebem. Então, devemos, nesses instantes, buscar justamente esse ensinamento. Não ficar remoendo questões anteriores e, muito menos, responder de uma mesma forma aquilo que nos chegou para nós. Em determinado momento da nossa vida, nós devemos começar a buscar uma mudança de comportamento, uma mudança de padrão. A gente estuda, a gente precisa praticar. Praticar em todo momento da nossa vida. E buscar a nossa reforma íntima, que nos levará a um processo mais tranquilo, justamente na hora de receber a ofensa. E na hora de não revidar, mas sempre se colocar no lugar do outro, beber um pouco de água, respirar fundo, pensar em algo de bom nesse momento. Porque o dia a dia, ele é cansativo, ele é estressante e exige muito da gente, mas também exige dos outros o convívio das pessoas que estão querendo uma modificação. Então, isso muitas vezes incomoda. O bonzinho vai falar, não, não é o bonzinho. A gente precisa ter tolerância com o outro, porque a gente quer que os outros sejam tolerantes conosco. Então, é uma mão dupla. Se não acontece ainda, a gente precisa buscar essa ação, esse aprendizado, com modificações pequenas no nosso dia a dia. Estar sempre pronto ao trabalho. Ler um bom livro, sempre que possível. O Prosebem, como eu já disse anteriormente, e todos sabem, tem várias ações que nos levam a um aprendizado, nos levam a conhecimento e muita reflexão. E, principalmente, que a gente também sabe que tudo que é aprendido hoje será agregado à nossa individualidade espiritual. Então, a gente só tem a ganhar com esse aprendizado, com esse dia a dia. Saber que cada um tem o seu momento de evolução, que é diferente um dos outros. Apesar de um grupo estar unido, que é a família que nós precisamos estar. É o nosso aprendizado, tanto de nossa parte, como da parte deles. Nós temos famílias espirituais, nós temos a nossa família física,
E essa família física é a mais próxima de nós no dia a dia. Então, vamos ter bastante atenção com os nossos atos, com as nossas palavras, né? Porque a palavra, ela pode destruir qualquer situação na vida de uma pessoa. Hoje em dia, se tem muito a internet, tem muito o WhatsApp, vamos prestar atenção àquilo que a gente coloca ou àquilo que a gente compartilha, né? E nos momentos das nossas orações, pedir sempre também pela família dos outros nesse instante. A gente, quando abre os grupos do Prozebem, nós vemos vários pedidos de ajuda, de oração. Nesse instante, vamos parar, vamos orar, vamos pedir também por nossa família, pelo equilíbrio do nosso lar. O Evangelho no lar, ele é importantíssimo, justamente porque ele nos leva a uma paz, uma tranquilidade. É uma proteção para a nossa casa. E os bons espíritos, a espiritualidade amiga, está sempre conosco. Então, a gente precisa aproveitar. Não somos santinhos, não somos anjos, né? Mas vamos aprendendo a modificar a nossa estrutura mental, procurando sempre ter bons pensamentos. Um dia a gente chega lá. Então, caminhar, ele é todo dia, disciplina. É difícil, mas a gente precisa. E é justamente no lar que a gente tem todos esses testes, tem todas essas questões que a gente vai aprendendo e depois faz uma avaliação. Poderia ter feito de outra forma? Será? Desculpe. Desculpa sincera. Não tem nada que uma desculpa não faça também o outro repensar da forma que chegou. Talvez no primeiro momento não, mas depois também tudo vai modificando a nossa volta. O mundo de regeneração passa pelo nosso mundo interno, passa pela nossa vida, passa pelos nossos pensamentos. Nós somos um todo. A gente não é parte dividida. A gente não é uma coisa no centro, não é uma coisa no trabalho, não é uma coisa no nosso lar, não é uma coisa sozinha. A gente precisa buscar essa interação, ser sempre o mesmo. Buscar sempre a melhoria. Uma coisa que a gente deve pensar e fazer sempre, antes de dormir, pedir que os bons espíritos nos acompanhem no nosso sono. Pois a gente sabe que no momento do nosso sono, o nosso corpo liberto, ele se sente livre. E a gente, a parte física nossa, não tem mais tanta ingerência sobre ele. Então, vamos sempre pedir que nos guie, nos oriente para o bom trabalho, o trabalho com os bons espíritos, que o nosso guardião, o nosso anjo guardião, o nosso mentor espiritual esteja sempre conosco. No momento que a gente esteja triste, desesperado, vamos procurar essa pacificação também internamente da gente. Como diz o Evangelho, o Cristo, ele era pacificador, ele tinha amor no coração. Vamos ter mais amor. Vamos primeiro tentar nos pacificar, para depois, pacificando ao outro, com exemplos, não de uma forma de querer corrigir o outro. A gente não corrige ninguém. A gente observa-se e depois ajuda o outro, mas sem uma forma agressiva, sem uma forma imperativa. Cada um tem seu momento. Cada um é uma pessoa. Ela tem sua evolução. Você tem a sua. Muitas vezes, a pessoa que muitas vezes não sabe se expressar, mas ela tem uma evolução talvez maior do que a sua, e foi dado a condição, pela sua condição econômica, de estar no aprendizado. Ela não. Ela aprende pela vida. E muitas vezes, numa hora dessa, ela precisa de apoio. Vamos lembrar que a gente tem essa condição de estudo, de aprendizado. Nós temos o básico,
casa, comida e orientação espiritual. Vamos agora, então, para o nosso trabalho. Quantos dos nossos colegas não têm? Muitas vezes não tem nem um lar minimamente estruturado. Não tem um local como nós temos a casa espírita pronta. Diversos horários para nos socorrer. Isso é muito bom. Não ter vergonha ou ficar assim pensando, o que é que vão dizer de mim se eu procurar o atendimento fraterno? A gente precisa também ser unido. Eu não estou bem. Preciso conversar com alguém. Isso é normal na nossa existência. A gente está caminhando, a gente está aprendendo. Nem todo dia a gente está bem. Tem coisas que muitas vezes vêm na nossa cabeça, que, como diz a primeira leitura, se é mágoa, se é raiva, nós somos ainda, nós temos altos e baixos. Agora, a gente deve procurar ser um bom espírita, que, como é dito por Kardec, é aquele que tenta se melhorar no dia a dia. Na nossa vida, nós vamos ter muitos altos e baixos. Mas o que a gente deve buscar sempre, a melhoria. O trabalho dentro do centro espírita. E dentro disso, as nossas orações e as nossas preces. Então, vamos à nossa prece final, pedindo que nosso Senhor Jesus Cristo, os bons espíritos, nos orientem, e pedimos por todos aqueles que estão internados, que estão no seu leito de morte, que seus familiares tenham paciência, fé, resignação, e que estes que se foram serão bem acolhidos. Tenhamos uma boa noite de sono, de tranquilidade. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.